Nasci no dia 13 de junho de 1974, filho de 2 servos de Deus, Seni e Edson. Minha mãe tinha perdido 2 filhos antes de mim. Minha mãe não podia, tinha dificuldade para engravidar. E ela fez um voto a Deus dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho será dedicado para a tua obra. Eu nasci e fui crescendo, e quando estava com 8 anos de idade, passei mal na fila da escola, na hora de formar para entrar para a sala. Eu me senti mal, desmaiei, e depois, quando eu voltei a mim, eu já estava no quarto, na sala do diretor da escola. E nessa época, a Maria Helena, Leninha, que é a mãe da Ariane, que é a minha tia, estudava na mesma escola que eu, me pegou e me levou para casa. E eu me senti um pouco melhor em casa, mas à noite, brincando com meu pai, depois de ele ter chegado do trabalho, eu descobri 4 caroços na minha cabeça. Brincando, na hora que eu fui eu mesmo passar a mão no meu cabelo, eu senti 4 caroços e doíam muito quando tocava. No dia seguinte, fui levado pela minha mãe ao médico e ele pediu uma série de exames de sangue. E depois de algum tempo, de alguns exames que eu fiz, de algumas semanas, fui diagnosticado com leucemia. Eu lembro que quando minha mãe recebeu essa notícia, foi muito dolorido para ela. Eu lembro que a frase que o médico disse para ela foi a seguinte: Dona Seni, se a senhora crê em alguma coisa como a senhora diz que crê, a senhora é uma mulher de fé, agora é o momento da senhora crer, porque a notícia que eu tenho sobre o seu filho não é boa. Seu filho está com leucemia. Eu lembro que minha mãe começou a chorar muito na minha frente, na frente do médico. Eu ainda não entendia o que era, do que se tratava, a gravidade que era a doença. E quando meu pai chegou em casa do trabalho, minha mãe deu a notícia para ele. Eu lembro que meu pai ficou muito abalado, mas minha mãe não desistiu. Ali começou uma luta da minha mãe em oração, dos meus pais e de todas as pessoas que nós conhecíamos. Minha mãe ligou para todo mundo que ela podia, a oração na igreja, pastores conhecidos, e um tratamento começou ali. E eu lembro que foi passando alguns meses e a doença não regredia, ela só evoluía. E meu quadro foi se agravando, de forma que o médico já tinha praticamente desenganado com meus pais. E eu lembro do sofrimento. Eu lembro que um dia eu perguntei para minha mãe: mãe, eu vou morrer? E a minha mãe falou para mim assim: filho, você não vai morrer, porque a gente crê num Deus que é poderoso, num Deus que é vivo, e Deus há de trazer a vitória para você, para nossa vida, para nossa família. E eu lembro que 8 meses se passaram quando eu fui fazer. Minha mãe me levou tinha uma reunião de oração na Assembleia de Deus de Madureira, no porão da Assembleia de Deus de Madureira, que acontecia todo sábado às 3 horas da tarde. Nesse porão, quem dirigia essa reunião era uma irmã chamada irmã Nilce. Minha mãe me levou nessa reunião de oração e com o desejo de que Deus falasse com ela, porque na segunda-feira eu teria que ir para o hospital novamente. E minha mãe me levou para essa reunião de oração, e quando o culto estava quase terminando, minha mãe falou com ela assim: poxa Deus, o Senhor não vai falar comigo, o culto já está chegando ao fim, o Senhor não vai falar comigo. Quando nós ficamos, a irmã Nilce pediu para todo mundo ficar em pé para despedir, terminar a reunião com uma oração. Ela chegou e falou: a moça que está aí atrás com o menininho lourinho, vem aqui à frente. E naquele momento Deus revelou tudo para a irmã Nilce, o que estava acontecendo comigo. E Deus falou hoje, através da irmã Nilce, Deus falou com a minha mãe: hoje eu estou cortando, hoje eu estou mudando a história do seu filho, eu estou curando o seu filho hoje. Segunda-feira você vai ter uma notícia e que isso vai se confirmar na vida do Emerson. E na segunda-feira eu tinha que me apresentar para provavelmente ficar internado. Os médicos me levaram para fazer uma série de exames de sangue. Aonde se costuma tirar sangue, que é aqui na gente, em mim já era tudo roxo, de tanto sangue que eu tirava, para poder ver em que nível que estava a doença. E depois que os médicos tiraram mais uma quantidade de sangue de mim para ver qual o tratamento que ia seguir dali por diante, os médicos chegaram para o meu pai e falaram: seu Edson, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a leucemia que estava no seu filho na sexta-feira a gente não está encontrando hoje. E os médicos falaram: faz o seguinte, leva ele para casa e volta com ele na quinta-feira. Eu voltei na quinta-feira e novos exames foram feitos. Eles falaram: olha, a gente não está achando a leucemia mais no seu filho. O que a gente está enxergando aqui é uma mononucleose infecciosa benigna, sendo que eu tinha todo o laudo da leucemia confirmado, e Deus, no meio da história, mudou a situação toda. Eu lembro que meu pai
quando pegou o diagnóstico, quando pegou o relatório médico com a minha cura, ele chegou para mim e falou assim: filho, você nasceu no dia 13 de junho, mas você guarda essa data de hoje, 24 de abril, é o dia que você nasceu de novo. Então estou aqui para te dizer que eu sobrevivi à leucemia. E o mesmo Deus que operou um milagre na minha vida, Ele pode operar na sua vida também. Não desista, nada termina até que Deus diga que acabou. Creia no milagre, creia na cura, porque você também pode viver um grande milagre e uma grande experiência com Deus. Não desista, continue crendo. Deus te abençoe.